Olá, gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. A gente vai fazer hoje mais uma live com o nosso querido Caio Cobra, da Psicossomática, e a gente vai ver o que? A visão da psicossomática e da constelação familiar sistemática dessa nossa live maravilhosa. Já temos aqui um pessoal chique chegando, tá aqui a Priscila Mori, a Lilian, a Andressa Camilo chegando aí também. O senhor Caio Cobra chegou. Que bom, que bom, que bom. Vão entrando aí. Que, ó, a Leila também está aqui. Muito bom, eu fico muito feliz. Vou aqui para participar com a gente. A Érica Medina. Oi, Érica, manda suas questões para a gente hoje que a gente vai responder todas as que a gente puder. Leila, manda para a gente as questões também. Meu querido amigo fantástico Caio Cobra, esse psicossomata que veio de outro mundo, gente. Esse cara é um fenômeno. Eu precisava ter descoberto essa pessoa aqui há uns 20 anos atrás. Mas Que como horas que esse tudo cara vai acontece entrar na na hora live? certa, então, nosso querido Caio Cobra está por aqui e eu digo para você, Caio, seja muito bem-vindo. Como você está, meu amigo? Tudo jóia, eu sei. Eu tô bem demais. Olha quanta gente linda já entrou aqui. A gente nem não passou nem do primeiro minuto ainda, ó. Ó, tá aqui Tô também a nossa vendo. querida. Nossa, a Michele Gueto aqui também, ó. A Suzane chegou, Luciano Cobra, ó, até o Luciano Cobra tá por aqui. Quem que é o Luciano É Cobra, meu hein, irmão. Caio? Ah, É o seja irmão. bem-vindo. É nosso irmão, então. Pronto. Sim. Muito bom. Regina, seja bem-vinda. O Leti Mercadante também, deve ser Até Letícia, arregacei seja as mangas bem-vinda. já, tá? Ó, hoje, gente, eu combinei com o cara de hoje a gente quebrar esse Instagram, viu? Da gente fazer o quê? Fazer uns negócios muito doidos aqui hoje. Então a gente vai ter pergunta sobre azia, sobre câncer, a gente vai ter pergunta sobre dor de cabeça, dor nas costas, a gente vai ter pergunta sobre o fluir na vida. Tudo aquilo que vocês quiserem fazer e saber hoje, manda pra gente aqui, ó. Tem pergunta sobre dificuldade de engravidar. Então hoje a gente tem muita coisa interessante que a gente vai trabalhar. Prazer, Luciano, seja muito bem-vindo aqui à nossa casa. A Renata também está mandando um boa noite, Renata. Ó, a Doralice entrou aqui. Ô, Doralice, seja bem-vinda demais. Caio, eu posso fazer uma saudação inicial para você, meu amigo? Sim, senhor. Então, por favor, seja muito bem-vindo. O Caio Cobra é uma pessoa que eu conheci esse ano, tá? Faz pouco tempo, mas o trabalho dele e o grupo que ele já comanda no Facebook com quase 200 mil pessoas já diz muito sobre ele, sobre a seriedade dele, sobre os conhecimentos que ele tem. Se tem uma pessoa que você deveria conhecer nessa vida, é esse meu querido Caio Cobra, que está aqui hoje para falar um pouco sobre a profissão dele. Ele é um psicossomata, ele trabalha realmente de forma diferenciada através do que? Através do que o corpo das pessoas manifesta. Então a gente vai tendo diversas manifestações através do corpo, e o Caio Cobra é uma pessoa que decodifica isso e auxilia as pessoas também a darem o próximo passo. Eu também trabalho com decodificação de sintomas e sinais que o corpo traz, através das constelações familiares. Então a gente conseguiu compreender que essas duas técnicas, elas juntas, assim, elas auxiliam muito a gente, no trabalho que a gente faz de ajudar pessoas. Então é isso aí. Caio, passa seu Nossa, tá. contato aí já manda o seu contato aí para o pessoal poder seguir também, que Pessoal que eu quero quiser, pelo ver. Instagram, eu não frequento muito Instagram, mas quem quiser pode me adicionar aí no Instagram. E no grupo é legal me contactar por lá mesmo, entrar lá no grupo, Psicossomática, o Corpo Fala. Tá? É psicossomático, o corpo fala. Entra lá, você vai me ver quase em todos os posts, porque sempre eu que aprovo, eu que curto, eu estou sempre fazendo alguma observação. Você vai me achar lá, é só BDD e me procurar lá em box mesmo, né? Ou no próprio site, no próprio Facebook particular, tá? Isso. Aproveitando o ensejo, né? Eu sou, como você falou, eu sou um psicossomata, na verdade eu sou um terapeuta holista psicossomata. E utilizo a psicossomática como uma ferramenta, assim, do meu trabalho, né? Para poder justamente, como você usou uma palavra legal essa daí, decodificar, né? Para decodificar determinados conflitos que a pessoa tem, determinadas dificuldades que ela tem, através dos sintomas a gente consegue dar um norte para isso. Então é uma ferramenta muito Sim, bacana, muito legal de usar.
e que ajuda bastante. E lá no grupo a gente faz mais ou menos um trabalho parecido com esse, embora o objetivo lá seja estudar a psicossomática, né? Que é uma Sim, sim. paixão assim minha. E ao mesmo tempo que a gente estuda, que nem na constelação, eu tenho a formação de constelação, né? A gente está em plena. Estamos com uma turma nova agora andando na constelação, onde a gente estuda diversos casos e a gente vai tendo todas as percepções no nosso corpo, se aquilo faz sentido ou não faz sentido. E a gente vai vendo que todas as transformações que se apresentam através do entrar em contato com algo. Então isso é um processo muito, muito lindo. E eu vou começar se você me permite, esse é o Pergunta que Nós Responde, né? Então, Eu sei. gente, se vocês tiverem perguntas que vocês queiram saber, mandem aí. E a primeira pergunta não pode faltar, né? Para vocês que estão chegando pela primeira vez para ver esses vídeos. Caio, o que é a psicossomática? Explica para o pessoal, porque essa pergunta aqui é rapidinha de responder e já dá um embasamento para todo mundo aí já seguir adiante. Legal. Psicossomática é um termo, tá, que fala de conflitos na nossa psique, na nossa estrutura psíquica, que acabam se tornando sintomas físicos. A psicossomática acredita que em praticamente 100%, vamos dizer assim, dos sintomas e das doenças, existem causas psicossomáticas. Tá? Não que todas as doenças sejam psicossomáticas, mas todas elas têm algum fator psicossomático que influencia na manifestação de sintomas, de doenças, etc. Então, a psicossomática, esse termo, né, ou essa cadeira, vamos dizer assim, ainda é uma cadeira que está em formação, certo? Ainda não existe um corpo de conhecimentos assim definido, claro, objetivo, tá? Que a ciência aceite, tudo bonitinho, mas é uma coisa que a gente estuda bastante justamente para que se torne um dia esse corpo de conhecimentos que possa nortear a vida de um monte de gente aí fora. Então, a psicossomática basicamente estuda isso. Muito bom. A constelação, para vocês que estão chegando agora, me conhecendo, a constelação é um processo, tá, que a gente vive, é um processo vivencial, onde a constelação consegue entregar um resultado para a pessoa que é o quê? Compreender muito do seu sistema e das dificuldades que uma pessoa vive e de onde que vem essas dificuldades para que a pessoa possa parar de ficar, por exemplo, arrastando corrente do passado, parar de ficar com a vida travada ou manifestando o quê? Manifestando destinos de pessoas da própria ancestralidade para que ela possa estar inteira no próprio caminho. Então a gente muitas vezes acaba trabalhando sintomas, tá? A gente chama doenças de sintomas, a gente fala que as doenças são um chamado da alma na constelação. Então muitas vezes a gente tem constelação de câncer, a gente tem constelação de sintomas corporais dos mais diversos, do mesmo jeito que o Caio acaba tratando dentro da clínica dele, a gente acaba fazendo em sessões de constelação, tá? Então são terapias, são trabalhos complementares aonde se apresentam novos caminhos para essas pessoas que estão buscando algo. E, olha, é certeiro, não tenha dúvida que uma pessoa que passa por um processo desse tipo, tá, que o Caio oferece, o que eu ofereço, realmente consegue encontrar coisas que são completamente, assim, por muitas pessoas ditos como milagres. E eu recebo muito feedback de pessoas que falam, nossa, aconteceu um milagre na minha vida, algo que eu nunca achei que poderia acontecer, aconteceu. E isso é normal, quando a pessoa se entrega de coração para acontecer. E a gente já tem várias perguntas aqui, Caio. Posso continuar com elas aqui? Vamos. Uma delas é da Karine Sá, tá? Ela manda: como curar a ansiedade sem medicamentos? A ansiedade, quando causa problemas fisiológicos, tem cura sem medicação? Uhum. Acabou a pergunta? Acabou. Essa é a pergunta. Sim, na verdade... A ansiedade, quando causa problemas fisiológicos, tem cura sem medicação? Dá para curar a ansiedade que causou problemas fisiológicos sem medicação? Legal. É legal a gente orientar, eu gosto de orientar sempre, né? A medicação da ansiedade, tá? Ela não trata a causa da ansiedade. Tá? Aliás, ansiedade em si não é uma doença, é um processo nosso, tá? Normal, da nossa psique, da nossa estrutura psíquica, tá? Para nos proteger de uma série de coisas. Então a ansiedade ela vem ou ela existe com essa finalidade. Um transtorno de ansiedade é quando a pessoa pensa, digamos assim, o tempo inteiro ansiosamente.
o tempo inteiro no futuro, o tempo inteiro no que pode acontecer. E principalmente aqueles acontecimentos assim catastróficos que podem acontecer na vida dela, tá? Então, aí nós estamos falando do quê? De uma ansiedade, que é o processo normal, que se tornou um transtorno, ou seja, ela só pensou nisso, tá? Só pensa dessa maneira, dessa forma. Então, causa alterações fisiológicas, certo? Como taquicardia, falta de ar, tem uma série de sintomas aí que a gente poderia citar. E o remédio, a medicação, normalmente, tá, ela não vai tratar a ansiedade, esse excesso dessa maneira de pensar. O que vai tratar isso é uma constelação sistêmica, é um terapeuta, certo? É uma terapia, tá? Para que a pessoa perceba esse processo, o que está acontecendo, ou dá um passo para trás, ou encontre uma outra maneira de pensar que possa estar substituindo aquela e tal, para ela voltar ao normal. A medicação só vai cuidar desses sintomas que aparecem. Perfeito. Tá? Para a gente, respondendo assim, para ela. Joia. Na nossa visão da constelação também, os remédios, eles não são projetados geralmente para oferecer uma cura de algo, mas sim para silenciar o sintoma. Então é o seguinte, uma pessoa que está vivendo em ansiedade, ela está vivendo em ansiedade porque algo precisa ser visto dentro do sistema dela. Ela precisa o quê? Ela precisa tomar algum tipo de ação para sair dessas projeções que ela fica, dessa super autocobrança, para que ela possa voltar para o agora e viver o agora. Um remédio para tirar a ansiedade não elimina o problema perfeitamente, como o Caio falou. Então, existe um processo que trouxe essa manifestação. Não olhar para esse processo, realmente vai o quê? Vai muitas vezes silenciar essa manifestação, e silenciando essa manifestação, o seu corpo, o seu sistema vai encontrar o quê? Um outro caminho para o quê? Para colocar isso para fora. Então, eventualmente, pode aumentar essa ansiedade, ou pode virar um processo de depressão, pânico, ou algo assim muito pior. Então, simplesmente, quando você sentir um processo no seu corpo, não se tarde para olhar para esse processo. Vá, se jogue, olhe o quanto antes para que você possa sair dele o quanto antes também, compreender o que precisa para seguir em frente. Gente, a vida está te esperando aí. Você tem que ir em frente, não tem como. Ó, já tem aqui tem uma pergunta daqui, ó. A Andressa Camilo está fazendo, tá bom? Olá, em relação aos vícios, como podemos interpretar o alcoolismo, tabagismos e drogas ilícitas? Essa aqui eu vou falar uma coisa, essa aqui ela caiu na minha área e ela trouxe exatamente tudo de pacote para mim. Ó, então, posso, Caio, você começar manda com a bala aí, depois eu falo aqui. Então tá, eu vou começar com a constelação. Quando a gente fala de processos de alcoolismo, tabagismo e drogas leves, a gente geralmente fala do quê? Fala numa dificuldade com relação ao masculino, uma dificuldade com relação a papai. Então a gente tem um processo não resolvido com relação ao masculino da nossa família, e a gente o quê? A gente encontrou uma forma de trazer isso à tona. Então a gente faz esse processo de manifestar através de um alcoolismo a falta do pai no nosso coração, a falta do pai no nosso sistema. E não é a falta do pai física, tá? É a falta do pai dentro do coração. Então essa falta de energia provoca isso. Uma pessoa que desenvolveu um alcoolismo durante muito tempo foi meu pai. Meu pai ele desenvolveu mesmo o alcoolismo. E depois, olha que interessante. Pai também. E o que aconteceu? Depois que eu comecei a fazer processos de constelação, tá? Depois, isso tem uns 6 anos mais ou menos, ele disse para mim, filho, eu não sei o que aconteceu, mas aqui, eu sou um bêbado, né, que ele fala, eu sou um bêbado, eu sou um alcoólatra que não tem a menor vontade de beber. E de lá para cá, acabou a vontade. Ele fala, me sento com meus amigos no bar, me sento com meus amigos para jogar um baralho, lembra os vícios leves? Jogar um baralho, para fazer alguma coisa desse tipo, e não tenho a menor vontade. Eu fico tomando minha água tônica, minha água com limão e pronto. Por quê? Porque algo dentro do meu sistema foi corrigido. E isso chegou, de alguma forma, ao meu pai, e aquela questão, na visão da constelação, foi resolvida. Agora, eu jogo a bola para o meu querido Caio. Na verdade é parecido, eu só não vinculo, digamos, à figura paterna. Tá? Eu acredito que possa ter a ver também com a figura materna. Aí no caso, por isso que é sempre bom, né? A terapia, anamnese, né? E tal, e conversar. Mas normalmente é mais ou menos isso. É lidar com algo não resolvido, certo? Uma tensão sentida. E aí eu posso falar tem um monte de abrangência a isso, certo? Pode ser vários tipos de tensão.
E eu preciso externalizar isso, eu preciso lidar com isso de alguma maneira. E muitas vezes fugir disso de alguma maneira. Porque eu tô sentindo angústia, eu tô sentindo tristeza, tá? Não sei lidar com isso. Então eu posso me refugiar, por exemplo, no alcoolismo, posso me refugiar, por exemplo, numa droga leve, como você falou, até numa droga ilícita. Então eu vou lidar com aquela tensão sentida de alguma maneira. Então eu vou procurar normalmente o vício, certo? E o vício aí vai se expandir para vários tipos de vício, não só droga. Ótimo. Caio, complementando um pouquinho a minha parte aqui da constelação, a gente tem o quê? A gente tem um olhar para vícios, vícios leves são vícios da vida. Tá? Então a gente tem o quê? Por que é o pai? Porque o pai é a pessoa que caminha com a gente ao longo da vida. E vícios pesados são vícios o quê? Vícios que, assim, de drogas realmente pesadas, vícios de quase morte, ou dificuldades que levam a pessoa a um processo de quase morte, ele tem mais conexão com a função mãe, tá? Na visão sistêmica. Mas também tem o quê? Tem essa hipótese do que o Caio, de que o Caio colocou agora. Eu vejo muitas pessoas, tá? Muitas pessoas que passaram por um processo de suicídio ou tentativa de suicídio, porque elas estavam extremamente carregadas, elas não conseguiam lidar com todas aquelas questões internas que ficavam aqui a todo instante atrás delas. Então, um processo de parar de sofrer, de parar de ter a dificuldade, é o processo de, olha, eu preciso encontrar paz. E a paz muitas vezes vem, a pessoa começa a aumentar as drogas e aprofundar nos vícios. Não conseguiu resolver, ela encontra um jeito de silenciar a dor. Então, muitas vezes, essa informação, ela vem não de mãe e de pai, mas, por exemplo, de uma carga muito grande que a gente percebe que essa pessoa está carregando. Na visão sistêmica, a gente olha que é muitas vezes uma carga familiar. Ela está, às vezes, seguindo alguém ou o quê? Ou fazendo, ou querendo seguir alguém na morte. Então, a gente olha para isso também como uma carga carregada que é muito grande. Na visão sistêmica. Então, tem essas funções. Mas é só indo realmente para o trabalho para a gente saber qual é o caso específico daquela pessoa. Não tem como, assim. A gente aqui... Assim, pode ser que isso caiba para você que está aí nesse momento exatamente agora. Mas pode ser que venha de outro lado. A gente sabe na prática. Indo para a prática. Perfect. Ok, vamos lá. Tem mais, ó. Milton, essa é para mim. Deixa eu pular. Então, eu vou lá para você. Caio, o que o câncer de mama geralmente quer dizer para a pessoa? Um câncer de mama. A gente tem dois tipos, né? A gente tem do feminino e a gente também tem câncer do masculino, né? E o que quer dizer o câncer de mama? Vamos ir para o feminino primeiro, que é o mais comum, né? Tá, na verdade eu vou falar dos dois, porque para a psicossomática, pelo menos, né, a explicação, digamos assim, o norte é o mesmo, tá? Primeiro câncer, que é sempre bom falar. Câncer, eu sofri um trauma, certo? Um trauma muito forte lá no meu passado. Não resolvi esse trauma. Reprimi ou recalquei esse trauma. Ficou guardado lá, tá? Eu não quis trabalhar com ele, não quis mexer nisso. Vivenciei alguma coisa muito traumática e ficou guardadinho lá. Acontece que durante a vida eu vou vivendo situações similares a essa. Ou situações que eu associo a essa. E eu acabo, inclusive, às vezes atraindo para a minha vida e tal, pessoas que tem a ver com aquele tipo de situação, tal, etc. Ou seja, eu vou reviver aquele trauma, não talvez da mesma maneira, mas de maneira mais suave, mas que me lembra sempre aquele trauma. Então é como se eu alimentasse aquele bicho que está dentro da jaula. Até que um dia o bicho que está dentro da jaula não cabe mais dentro da jaula. Explode, sai para fora. Sim. E aí se torna um câncer. Eu estou falando que isso acaba na mente inconsciente, tá? Esse trauma, ele meio que ganha vida, certo? E ele acaba meio que confundindo toda a parte de sistema fisiológico nosso, inclusive da própria constituição de novas células no teu organismo. Então apareceu lá um negócio que tem vida, tá? E tem que crescer, ele tem que crescer de alguma forma, ele vai crescer. Só que ele cresce de uma forma anárquica, porque é como se fosse um ser estranho, que o nosso corpo não sabe direcionar o crescimento daquilo. Então ele cresce do jeito que ele quiser, certo? É mais ou menos como o câncer funciona. Então é um trauma, tá, que ficou lá durante muito tempo e vem crescendo até que um dia ele explode e aparece em forma física. Nas mamas, nos seios, tá? Por que então aparece num lugar, aparece no outro e tal? Esse câncer, por exemplo, na mama, deve ter alguma coisa a ver com a capacidade de doação dessa pessoa.
com a capacidade de cuidar dessa pessoa. Principalmente a mulher, por ter como dom, entre aspas, né, ou como característica a amamentação de um bebê e tal, ter essa capacidade, tá, de amamentar, de cuidar, certo? Aparece até mais, né? Muito mais câncer de mama do que em homem. Tanto que nós estamos falando de câncer de mama de homem, e as pessoas devem estar achando meio estranho, né? Falar, mas que mama, homem? O homem tem mama igual. O Só que homem tem ele não é mama igual. Não desenvolve para virar Ela um só não se tetão, mas... desenvolveu. Isso. Mas a mama está aqui, só que não se desenvolve como o da mulher. Porque ele não vai amamentar um feto, certo? Ele não tem o aparelho reprodutor para isso. Resumindo, então quando o meu trauma tem a ver com essa minha capacidade de doação, tá? Quando eu quis, por exemplo, cuidar de alguém e não consegui cuidar dessa pessoa, tá? E eu me culpei por isso, por exemplo. Ou em qualquer outra situação, eu quis assumir alguma coisa para eu cuidar. E eu não estou falando só agora de pessoas, nem de bebê. Estou falando até de situações, tá? Eu quis cuidar de algo, eu quis alimentar aquilo, eu quis fazer aquilo crescer, tá? Não consegui por algum motivo, isso me traumatizou, o câncer provavelmente vai aparecer na mama. Existe na mulher também uma característica que eu gosto de citar sempre agora, porque é muito índice, né, de crescimento. Porque digamos que a maternidade, né, foi muito questionada recentemente. Tá? A maternidade mesmo. A maternidade no sentido de mulher, né, ser mulher, não ser mulher, e poder abortar, não poder abortar. Teve um monte de questionamentos em relação a isso. Isso causa muita dúvida na cabeça de uma mulher. Tá? Isso é bom, isso não é, eu quero, afinal eu não quero, isso é normal, isso é natural, não é natural. Todo esse questionamento, tá? Eu não vou entrar no mérito do questionamento, causa um trauma, um conflito, uma tensão na mulher. Sou ou não sou? Vou parir ou não vou parir? Vou cuidar ou não vou cuidar? Vou ser mulher ou não vou ser mulher? Eu vou seguir carreira ou eu vou seguir uma história familiar, entendeu? Então, essa dúvida toda essa tensão é que acaba causando um trauma, que é alimentado constantemente, essa dúvida, e acaba causando talvez um câncer de mama. E hoje em dia a gente vê muito também essa questão das mulheres estarem assim super sob pressão de serem muito mais do que só mulheres, de serem assim mulheres e homens ao mesmo tempo, de irem para fora, vencer lá no mundo dos negócios e vencerem também o que no mundo familiar, cuidando de filhos, fazendo a família dar certo. Eu vi um estudo que parece que as mulheres estão trabalhando em média 8 horas a mais do que os homens, assim, e com quê? Com muito mais problemas de saúde, exatamente por tentar dar conta de tudo. Para mim, numa visão clara, tá, do masculino e do feminino, de relacionamento, os dois não têm que se juntar para ter mais problemas, mas sim os dois têm que se juntar para compreender qual é o objetivo daquela família que se formou e seguir em frente de uma forma complementar, onde os dois se apoiem no desenvolvimento de cada um e também o quê? Na criação dos filhos e no sucesso da família, porque o sucesso de um é o sucesso dos dois, mas isso tem que estar muito claro e esse processo tem que ser um processo de parceria, onde os dois seguem lado a lado, nunca um na frente e outro atrás, nem um acima e um abaixo, mas sim lado a lado, de igual para igual. Então, para mim, essa visão sistêmica que me guia e aquela visão sistêmica que a gente vê no campo funcionar. Vamos lá. Para mim, câncer, assim, o Caio falou assim, praticamente tudo aquilo que tinha para falar mesmo. A gente, na constelação familiar sistêmica, olha para questões de doenças como sintomas, sim. A gente vai para o campo e vê o que aquele câncer tem para dizer. Muitas vezes a gente percebe que existe um processo de exclusão dentro do sistema quando uma manifestação de câncer acontece. Sim, é uma coisa assim que a gente vê assim, com habitualidade, tá? A Andressa Camilo colocou aqui, olá, em relação aos vícios, não, os vícios não, tem outro aqui, Milton, a Regina, Milton, nas constelações, no caso da ansiedade, podemos solucionar em apenas um processo ou precisa de várias sessões? Regina, a constelação, para a Regina e para todos vocês que estão aí, a constelação é um processo geralmente único, tá? Que a gente faz para olhar para um tema. Então, o cliente ele vai tão profundamente dentro do sistema, no tema, que uma constelação costuma ser o suficiente para que esse cliente tome tudo aquilo que ele precisa para seguir em frente na vida, compreenda aquilo que ele precisa. A constelação não é a cura,
de tudo, mas ela é o quê? É um caminho e ao longo do processo da constelação, muitas vezes o cliente o quê? Tem a sua dificuldade solucionada, porque ele está seguindo por um caminho aonde essa dificuldade é solucionada, tá? Um bom facilitador, sem dúvida nenhuma, ajuda muito no processo, mas é o quê? É a dedicação do cliente, a vontade do cliente de compreender e seguir em frente, de ter uma vida melhor é que faz muita diferença mesmo, tá? E vamos ver, aqui tem uma outra informação. A Renata tá perguntando, tenho TAG. Estou me cuidando, fazendo auriculoterapia e terapia com psicólogo. Não tomo medicamento por opção, mas ainda está difícil controlar a ansiedade. O que devo fazer para amenizar? Quer falar essa, Caio? Posso. Então, ela falou que está com TAG, né? Para quem não Isso. sabe, transtorno de ansiedade generalizado. Certo? Uhum. Eu perguntaria para ela se ela realmente foi diagnosticada com isso. Tá? Mas Ela não, falou que, ela falou que sim, que ela está fazendo inclusive terapia com psicólogo. Pelo que ela colocou da terapia, tá. acredito eu que ela tenha passado por um processo esse processo de anamnese, né? Esse processo de identificação. Sim. Porque é aquela história, né? Às vezes tem muita gente que fala assim, eu tô com TAG, eu tô com depressão e tal. Tá, quem diagnosticou? Eu mesmo. Aí não. Mas vamos dizer que ela Porque eu foi vi lá e diagnosticada. tal. Eu me enquadrei nos sintomas lá e achei, tá? Eu não tô tirando sarro dela, não, tá? É que é Sim, bom a gente sim. saber, é bom a gente não se autodiagnosticar e procurar mesmo um profissional. Mas para ajudar lá no geral, continua na terapia. Se a terapia não fizer efeito, ou você acha que não está sentindo efeito para você, aquela abordagem, né, aquilo, como está sendo feito e tudo mais, procura uma outra abordagem. Tá? É o que dá para fazer. A cura do transtorno de ansiedade generalizada vai vir através da terapia, tá? Não através da medicação. A medicação vai ajudar só, realmente, a dar uma maneirada nos sintomas da TAG. Sim. Ó, aqui tem uma outra Ela pergunta. disse, ela só respondeu que sim, diagnosticada. Então ótimo. Então é isso mesmo. Assim, se esse processo não estiver surtindo o efeito que você está buscando, procura alguma terapia que seja diferente, tá? Porque às vezes realmente tem algo que se adequa melhor. Eu, por exemplo, quando eu conheci as constelações, eu estava num processo de terapia. Eu estava fazendo com uma psicoterapeuta terapia, mas ela virou para mim e falou: Milton, o processo não está andando com você, não. Vamos fazer uma coisa diferente? Eu falei: o quê? Ela falou: eu sinto que isso vai realmente fazer a coisa andar. Tem uma coisa chamada constelação familiar sistêmica que eu comecei a trabalhar e acredito eu que pode se trazer algo muito bom. Falei, vamos embora. E foi desse jeito que eu conheci as constelações, isso há quase Legal. 10 anos, tá? E quando eu fui para esse processo, eu posso dizer uma coisa para vocês, sem saber absolutamente nada, acho que a gente estava em 5 gatos pingados lá, né, numa sessão de constelação, né, num grupo de constelação, e por falta de gente, a gente usou almofadas como parte da abordagem. Eu vou falar uma coisa para vocês, foi tão profundo para mim, que eu encontrei coisas maravilhosas que fizeram total sentido para minha vida, que já me deram o quê? Já me deram um impulso para destravar muitas das dificuldades que eu vivia. Então, procura uma outra abordagem, procura um outro profissional. Às vezes, essa conexão do profissional com o cliente faz toda a diferença. E para mim, o que faz diferença é um profissional que ele não quer enfiar as soluções dele no cliente. É um profissional que acompanha o cliente para que o cliente possa compreender o que precisa, para que ele se empodere da solução e para que ele ganhe poder para seguir em frente. Você concorda comigo nessa abordagem, Caio, do profissional não tentar enfiar aquilo que ele acha que vai dar certo, ou que ele sente como verdade na vida dele? Isso a gente tem um nome para isso que chama-se imparcialidade, né? Isso. Mas isso é muito bom. Extremamente fundamental, extremamente fundamental. Se não tiver isso, não rola. Tá? Não rola uma terapia. Ó, aqui a Francimari colocou uma coisa aqui na comida também. Francimari, eu vou falar compulsão, tá? Acredito que você tenha perguntado por isso. Existe um processo de compulsão alimentar. Quando a gente fala num processo de compulsão alimentar, a gente fala de uma pessoa procurando o quê? Um preenchimento. Então, geralmente, a gente fala de uma pessoa que está buscando preencher uma sensação, um sentimento de vazio. Compulsão por compras. Ó, eu posso falar para vocês, teve um momento da minha vida que eu fui viajar, eu fui para os Estados Unidos fazer um intercâmbio lá, eu fui trabalhar de garçom nos Estados Unidos quando eu era adolescente.
Tinha 18 anos, 19 anos de idade. E o que aconteceu? Eu me senti tão só, que todo o salário que eu ganhava eu ia para o shopping e comprava coisas. E quando me enchia de coisas que acontecia, naquele momento que eu estava comprando, eu sentia um gostosinho por conta da descarga aqui hormonal. Então eu sentia um preenchimento, mas logo em seguida eu me via sozinho de novo e o que? Aquela sensação de vazio, aquela dificuldade acontecia. Com a comida, essas compulsões acontecem dessa mesma forma na minha visão, tá? Então, daquilo que eu já tenho de constelado de assim, muitos e muitos casos, onde a pessoa ela busca uma substituição, por exemplo, de tomar a mãe e o pai, e ela tem essa caixinha vazia de mãe e pai aqui precisa ser preenchida, só que ela não consegue preencher sem ser o que? Olhando para mãe e pai. Então ela vai preencher aonde? Ela vai preencher nessa caixinha do estômago, que fica aqui, tá? Aqui mais para baixo, não dá para ver aqui nessa tela, mas fica mais para baixo, e ela consegue preencher aonde? Na geladeira, no iFood, em algum lugar desse tipo. Então, a compulsão é uma tentativa de preencher algo também. Quanto antes a pessoa se preenche do que precisa, aquela necessidade de tentar se preencher passa. Tá? Então, na visão sistêmica, isso dá para resolver bem facinho também quando a pessoa está aberta à solução que se apresenta. Às vezes a solução se apresenta e a pessoa não consegue fazer uma reverência para a mãe, não consegue dizer sim para um pai, então aí fica um pouco mais difícil, mas a solução se apresenta. Alguma coisa sobre compulsão por comida, Caio, que você me diz aí? O que a você explicou para mim, tá ótimo. Ótimo, vamos lá então. O Michel colocou logo em seguida aqui, referente àquela informação, como assim o pai caminha ao longo da vida? Nem todos têm o pai ao seu lado. Michel, quando a gente fala do pai, o pai é o nosso caminho da vida, a gente fala que a mãe é o meu chegar na vida, tá? A mãe é o meu sim para a vida. Só que a minha materialização na vida, o meu continuar na vida, vem da função pai. Por isso que eu preciso ter o quê? No meu coração. Não estou dizendo fisicamente, tá? O meu pai, por exemplo, meu pai ele mora em outra cidade, mas ele está sempre comigo nos meus passos. Ele está sempre comigo no meu coração. Então eu sinto a força do meu pai nos passos, nas minhas decisões, na minha vida. A minha mãe, ela mora na mesma cidade que eu, mas eu não a vejo sempre. Eu não ligo para ela sempre, ou ela não liga sempre para mim, mas eu o quê? Eu sigo na vida sabendo que eu pertenço a essa família e ela é minha mãe. Independente dela, de onde ela esteja, nesse mundo ou em algum outro que seja, ela sempre estará comigo e eu sempre estarei conectado com ela. Então é isso que a gente fala do que de pai e mãe. É que são funções diferentes quando uma pessoa chega, por exemplo, com um sintoma, minha vida não anda, tá tudo travado. Daí a gente vai para o campo de constelação, ver aonde que está o bloqueio no fluxo do amor. Então é simplesmente a gente costuma falar de função mãe, função pai, de ancestralidade, de criança interior, e são através desses aspectos que a gente vai fazendo o trabalho, tá? Vamos lá, tem mais pergunta aqui para o nosso querido... Deixa eu fazer uma pergunta para o nosso querido Caio aqui. Caio, é para dupla Batman e Robin, não é só para mim. Não, é isso aí, vamos embora. Só que aqui, você é o Robin, eu sou o Batman. Aqui é dupla Batman e Batman, não vem me jogar o Robin não, então, aqui, você sabe do que a brincadeira Batman que eu tô fazendo. Batman. É Batman e Batman. O que significa azia, hein? O que causa a azia na visão da psicossomática? Tá, azia nós estamos falando de estômago. Estômago, função estômago, digestão. Acidez demasiada no estômago. Então essa acidez acaba, é como se estivesse borbulhando lá dentro mesmo, ela acaba subindo pela garganta, certo? Então acaba ocasionando a famosa azia. Então a azia é provocada pela acidez no estômago. Quando é que eu fico com acidez no estômago? Quando eu tenho muita dificuldade em digerir aquilo que está à minha volta, certo? Então é uma coisa muito difícil de eu digerir, muito difícil de eu trabalhar ela em mim, certo? E aí todo mundo às vezes pensa assim, você está falando de comida ou você está falando de situação? As duas coisas são a mesma coisa. Para nós, mentalmente, situações a gente tem que digerir. Materialmente, a gente tem que digerir um alimento. Então, se eu quiser digerir alguma coisa cuja digestão é muito difícil, meu estômago vai provocar muito ácido, certo? Uma acidez maior, que é para poder digerir aquilo. Da mesma maneira, uma situação mais complicada para a minha estrutura psíquica, alguma coisa que eu não estou conseguindo digerir direito e tal, e principalmente está na parte material, na administração do mundo material,
que é onde mexe muito com a gente nesse sentido, quando eu tiver essa acidez, estão perguntando aqui, inclusive, se inclui o refluxo. Sim, da mesma maneira, tá? Eu tô seguindo, tô conseguindo Ótimo. acompanhar até aqui agora, eu tô ficando chique. É que o Caio tá ficando Até os expert. Eu não tô conseguindo porque eu tô com as perguntas lá de cima ainda. Então, então. Por isso que eu não falei oi para todos vocês que chegaram aí ainda. O refluxo sim, só que com o que a mais, tá? Eu não tô sabendo digerir a situação, tá? Não tá legal e tal, e causou muita acidez no meu estômago, ok? Então sobe uma azia e é isso que acaba causando. O refluxo tem a ver mais com uma não aceitação da coisa, tá? Da situação. Eu não tô aceitando muito, então eu tô meio que... tá mais difícil ainda de digerir do que uma azia, vamos dizer assim, é tipo um nível, tá? Se a situação está extremamente complicada, eu estou querendo botar isso para fora de alguma maneira, não estou querendo lidar com isso, mas eu me obrigo a lidar com essa situação, eu vou causar um refluxo. Parece que a coisa vai e volta, sabe? Eu fico revivendo aquela mesma situação, sem dar uma resposta clara, uma resposta mais objetiva para aquela situação. Batman, você foi perfeito, Batman. Eu não tenho nada para acrescentar. Então, bora para a próxima. Isso mesmo. Vamos para a próxima. Vamos lá. Questões antes que você queira que eu vire Robin. Eu falei, a gente vai quebrar a internet hoje. Hoje vai ser bom demais. Ó, questões referentes ao pulmão, como falta de ar, asma, bronquite, tem a ver com preenchimento? Andressa, Camila, mãe, tá? Função mãe total para nós. Eu posso dizer o seguinte, eu tive asma, bronquite, fui parar 2 vezes na UTI, pneumonia dupla, tudo que era. A minha mãe vivia dizendo para mim que eu era alérgico a gato, que eu era alérgico a poeira, que eu não podia dormir na casa dos meus avós porque tinha aquele cobertorzinho. Lembra aquele cobertor que existia na casa antigamente, que tinha aquela borda marrom? Hoje em dia a gente vê só os mendigos usando e os vovô e as vovó. Então, a minha mãe falava que eu era alérgico a absolutamente tudo. Festa junina. A minha mãe falava que quando chegava perto das festas juninas, eu já ficava atacado do meu pulmão. O que aconteceu? Com 14 anos de idade, eu passei por uma ruptura com a minha mãe. Aonde eu virei para minha mãe e eu assim, fiz algo que eu não aconselho sistemicamente ninguém a fazer. Só que para minha criança era algo tão doloroso, que eu tinha tanta dificuldade, que eu disse para ela não, nunca mais. Foi um dia que a minha mãe veio me bater e eu falei para ela, nunca mais vai encostar a mão em mim. Daí ela levantou outra mão, foi me bater, eu falei, nunca mais. Ela virou para mim e ela falou, vou falar para o seu pai. Eu falei, você pode falar para o Espírito Santo. Imagina só, um moleque de 14 anos de idade, 13 para 14 anos. Era tão difícil para mim lidar com aquilo, que o meu grande não para minha mãe fez com que eu tivesse uma ruptura com tudo aquilo que ela colocava em cima de mim nesse sentido. Adivinha o que aconteceu com a minha asma? Desapareceu. Adivinha o que aconteceu com a minha alergia? Sumiu. Adivinha o que aconteceu com todas essas questões que a minha mãe acreditava e eu acreditava por ela. O quê? Por ela ser a minha mãe e dizer aquilo para mim. Então, o que aconteceu? Nesse processo, aconteceu essa ruptura muito grande, onde as crenças da minha mãe ficaram com ela. Depois eu posso dizer para vocês que eu passei uns 20 anos, mais ou menos, bem afastado dela. Por quê? Porque o meu coração doía demais entrar em contato com ela, fazer a conexão era algo impossível para minha criança. Daí depois, com 33 anos de idade, eu comecei a buscar novamente, refazer essa conexão e compreender. E uma das coisas que eu fiz foi através daquela constelação. Lembra que eu falei da constelação para vocês? Foi mais ou menos nessa idade, com 33 anos, 32, 33 anos que eu estava mais ou menos, que foi quando eu comecei a compreender a história da minha mãe e as dificuldades dela. Então tudo aquilo que ela manifestava, eu consegui compreender. E a partir daí eu comecei uma jornada de novo para o quê? Para me conectar com a minha mãe e depois eu consegui me conectar com qualidade com ela. E tenho feito esse trabalho diariamente. Vou falar, é um trabalho diário para mim. E isso fez com que bronquite nunca mais, alergia nunca mais, nada dessas coisas que antes eu tinha manifestado aparecessem mais, tá? Então, é uma coisa que eu posso dizer por experiência própria. E quando eu faço constelações desse tipo de tema, geralmente a gente cai aonde? Função mamãe. Eu digo geralmente porque eu não constelei todas as pessoas que têm esse tema para saber se todas vão cair nisso, mas a gente vê que essa função é uma função que ela vem da mãe, que é uma função de vida. E aí, Caio, tem alguma coisa para complementar, para falar? Aí? Nada. Batman. Que ninguém conhece a nossa história, né, Batman?
A gente se conhece, na verdade, há pouco tempo, né? A gente se conversa pouco, a gente conversa mais aqui até, do que até no Sim, Face e tal. Mas o legal é a gente enxergar, é isso que eu gosto muito de estudar. Você acaba enxergando que quando o negócio, o trabalho é sério, ou então, ou quando o que a pessoa estuda, né, é algo, acaba chegando tudo no mesmo lugar, certo? Então, eu falaria o seguinte para essa pessoa com asma: a tua dificuldade em interpretar o que está à sua volta, certo? Que é a inspiração, ou seja, inspirar é interpretar, né? Digamos, absorver aquilo que está acontecendo à tua volta, certo? Que é a inspiração. E a tua dificuldade em responder ao que você está interpretando é que causa uma asma, né? Então, você falou justamente agora da sua mãe e da tua situação, e é muito legal isso. Você interpretava de uma maneira, até que o dia você falou, não, a resposta não pode ser mais essa, né, que eu estou dando, que não está me sim, satisfazendo, vamos dizer assim. Eu preciso dar um basta nisso. Então, a resposta é essa, certo? Você mudou a resposta, deu a resposta para a situação, é que você botou a mãe, vamos falar para a mãe, né, nesse caso, mas você deu uma outra resposta, acabou o sintoma. sim, Acabou o foi conflito. exatamente o que aconteceu. Foi Aí vão falar que exatamente. você é mentiroso, que você é bruxo e tal, que não é bem assim, mas é exatamente assim. Você deu uma outra Sim, resposta, resolveu o problema, acabou o sintoma. Ele ótimo. simplesmente realmente some, desaparece. Sim. Ó, a Mariângela perguntou aqui, boa noite, câncer de mama está relacionado a quê? Mariângela, a gente já respondeu isso, depois se você quiser assistir na live gravada, você vai ver isso. Dá Eu uma acho que deve estar assistidinha. uns 10 minutos para trás, tá? Então procura mais ou menos em uns 25 minutos do nosso movimento aqui que você vai encontrar. Tem a Eliane Cristofoletti, uma consteladora linda, ela fez uma pergunta, tá? Essa eu vou jogar para você, tá, Batman? A leucemia está relacionada a quê? Esse é um processo que é um processo que ela viveu, tá? E ela está fazendo essa pergunta. Acredito eu que esse processo ela tenha vivido e ela está te fazendo essa pergunta na visão da psicossomática, tá? Legal. Leucemia, câncer no sangue, certo? Uhum. É só para esclarecer para quem não sabe, tá? Eu sempre gosto de fazer isso. Leucemia é câncer no sangue. Então, aonde foi o trauma dessa pessoa? Lembrando que câncer é um trauma vivido lá atrás, né? Que ficou guardadinho, recalcado, reprimido, bonitinho e tal, e foi crescendo com o passar do tempo. Então, o câncer de sangue fala o quê? Sangue, fluir da vida, tá? É o fluir das coisas, fluir da vida. Essa pessoa, em algum momento da vida dela, sentiu que a vida dela parou, estagnou, que ela não conseguiria manter o fluxo da vida dela, tá? Perfeito. É profundo isso. Sim? Mas, e o pior que é mesmo, tá? E é É. sério, é bem sério. Alguma coisa traumatizou ao ponto dela falar, não, minha vida não fluirá mais. Eu não estou falando de morrer, tá? Nem de viver. Estou falando de fluir. Ela disse, a partir desse momento, a partir esse, vamos dizer, foi um fato que não vai permitir que eu faça o que eu desejava fazer, o que eu queria fazer na minha vida e tudo mais. Esse trauma, tá, depois alimentado e tal, acaba virando um câncer de sangue. Sim. Isso acontece, assim, ela passou por um processo profundo, tá? De olhar para tudo isso e, para mim, assim, ela conseguiu olhar com muita clareza para isso e passar para o quê? Para o outro lado, tá? Então ela tá realmente, sim, para mim ela tá curada, ela venceu tudo isso porque ela pôde Legal, compreender tudo isso. E ela é uma pessoa linda, super esclarecida. Eu amo de paixão a Eliane. E vamos lá, tem mais legal. perguntas aqui. Tem uma pergunta que ficou recorrente a algumas pessoas sobre a questão do pai, tá, e da mãe. Teve gente que me falou, mas eu não conheci meus pais, eu não vivi, eu não tive convívio. Como que faz? Falou, não tem nenhum problema de você não ter tido convívio. Quem ficou ferida foi a sua criança. Quem sentiu o abandono foi a sua criança. A gente vai, a gente vai seguindo na vida, a gente vai ganhando idade. A gente a todo instante tem o quê? A gente tem com o nosso crescimento a presença do nosso adulto. E a gente pode, através do nosso adulto, cuidar da nossa criança interior. A gente não precisa mais, assim, 100% de mamãe e de papai para cuidar da nossa criança interior, e principalmente quando eles não estão. Você pode, através de um processo profundo de reconhecimento do seu adulto e da sua criança, encontrar o que você precisa para o quê? Para poder estar bem na vida e tomar esse papai e essa mamãe pelo que eles puderam te dar. A gente vê que num processo de constelação, um papai e uma mamãe, o que eles dão? Eles dão de mais precioso que a gente pode ter, que é a nossa vida.
O que eles tinham de mais precioso para nos dar, eles nos deram. Mesmo que... eu tinha um professor meu que ele falava, mesmo que seu pai te dê, sua mãe e seu pai não te dê absolutamente nada além da vida, ele já te deu tudo. Toma essa vida que você recebeu, toma esse presente, que é o presente mais divino, é o seu maior sucesso na vida, será o que? O seu nascimento, e vai fazer algo bom com isso. E aceita esse presente que você recebeu. Porque a sua mãe, a qualquer instante, ela poderia ter feito o quê? Ela poderia ter tomado um abortivo, ela poderia ter dado um jeito de acabar com a sua possibilidade de vida. Então, você precisa saber que você é fruto do amor. Você é fruto de algo muito profundo. E mais do que isso, você é o quê? Você é o sonho de todos os seus ancestrais. Você é o sonho de todos eles. Você é fruto do amor. Você está aqui porque você é fruto do amor. Todos vocês que estão escutando essa mensagem agora, assim, esquece qualquer outra coisa que não seja isso. Que você é fruto do amor e você está aqui nesse mundo por conta disso. Independente de como foi a sua concepção, independente de como foi a gestação da sua mãe, de como que você nasceu, você é fruto do amor e você recebeu esse presente para seguir em frente. Para você o quê? Para você andar na sua vida e materializar as melhores coisas que você puder. Vamos lá, a Eliane colocou, é isso mesmo, gratidão. Então ela colocou essa informação assim de forma bem tranquila. Tem a pergunta de linfoma. Linfoma se engloba a isso também? Mais ou menos o mesmo norte, tá? Sempre assim, o mesmo norte. Algum Perfeito. trauma, sim. Aí precisa ver o local do linfoma e tal. Ótimo. Aí a Regina fez uma pergunta aqui, ótima pergunta, Regina. Todos vocês estão mandando perguntas maravilhosas, tá? A Regina falou, Caio, eu gostaria que falasse sobre pedra nos rins, e mesmo com cirurgias, volta a ter cálculo. 2 pedras na vesícula. 2. E a segunda pergunta é, e pedras na vesícula? Então, pedras no rim, cálculo no rim e pedras na vesícula. E aí? Tá. Vamos falar de... Os dois, tá? Eu vou explicar os dois. Vai ser, sim. Para mim é, sim. Tanto rins quanto vesícula, quando a gente fala de cálculos, é alguma coisa que, na psicossomática, é alguma coisa que estava em excesso no organismo, certo? E o rim e a vesícula não deu conta de botar para fora. Então a gente fala de estados emocionais, tá? Que geram substância no organismo em excesso. Quando é rim, nós estamos falando de medo, insegurança, tá, na psicossomática, muito medo, muita insegurança gera muita substância e acabam se formando pedras lá de tanto excesso de substância que tem. E no caso de vesícula, a gente vai estar falando de justiça, de se sentir injustiçado, tá? Basicamente, na psicossomática é isso. A explicação científica demora umas 2 lives para dar. Mas não, metaforicamente tá, é isso. A gente, na visão da constelação, quando a gente fala na função rim, a gente fala geralmente na função criança, tá? Por quê? A criança, geralmente, uma criança, quando ela está com medo, quando ela está com alguma dificuldade, o que ela faz? Ela solta. E ela solta o quê? Ela solta a função. Ela faz xixi na calça, ela faz xixi na cama. Sim. Então, a gente, quando olha para a rim, a gente olha muito para uma função da criança. Então, tem alguma coisa que a criança interior da pessoa passou e precisa resolver. Ou que ela está o quê? Conectada. Então, a partir daí, a gente tem um caminho muito claro de onde poder fazer um trabalho. Aqui a Suzana fez uma pergunta, reações alérgicas, principalmente coceira no nariz, podem estar relacionadas a quê? Reações alérgicas, principalmente coceira no nariz. Ficou meio vago para mim. Ficou para você? Consegue trabalhar com isso? Para mim, tranquilo. Sim. Então manda bala. Reações alérgicas. Toda reação alérgica é assim, quando a gente está se sentindo muito ameaçado, tá? A pele é a primeira linha de defesa nossa, certo? Então a pele fica muito mais reativa, certo? A qualquer tipo de ameaça. E agora não estamos falando só de ameaças físicas, mas também ameaças psíquicas, emocionais, certo? Então, ameaça de uma tristeza, ameaça de uma raiva, ameaça de uma... até da própria vida, é sentida de uma forma muito mais... fugiu a palavra agora, mas de uma maneira muito mais intensa, tá? E essa coceira, essa alergia, ela vem justamente para sinalizar isso, certo? De que você está pressentindo que existe ali uma ameaça. Perfeito. Bem, vou deixar essa com o Caio. Perguntaram se a gente não ia responder lá da postagem lá, as perguntas. Você tem alguma ainda aí? Tenho, peraí que eu tenho. Tenho sim. Mas faz aqui de novo, vocês estão perguntando aí, manda aqui de novo, tá? Ó, eu tenho aqui mais postagem, tem um aqui, qual o significado de asma?
A Dá, gente mas a gente acabou, já falou. eu falei sobre isso, tá? Alguém com síndrome do intestino irritado por causa da ansiedade. O que isso quer dizer? Síndrome do intestino irritado por causa da ansiedade. Então, eu respondi essa, inclusive no grupo, tá? Que eu não sei por que a pessoa associa a ansiedade à síndrome do intestino irritável, tá? Na Tá, verdade, não existe na psicossomática essa associação. Não é uma coisa não está associada à outra, tá? Uma coisa é perfeito, ansiedade, outra coisa é a síndrome. Ah, mas a perfeito. ansiedade pode causar uma síndrome do intestino irritável? Não, ela pode, sinceramente, ela pode causar, por exemplo, uma caganeira, tá? Uma diarreia, tá? Isso Com pode. certeza. Agora, a síndrome mesmo do intestino irritável, não, porque ela é um outro processo, são dois processos. Tanto intestino grosso quanto intestino delgado. Muito bom, muito bom. Fizeram uma pergunta aqui. Milton, dá para fazer constelação online? Dá. Todos os meus processos têm sido online. Eu tenho ensinado as pessoas a fazer constelação online, onde quer que elas estejam. E os processos são extremamente profundos, muito, muito profundos e com resultados maravilhosos. Hoje, na live que eu fiz das 18 horas com uma outra colega da área da PNL, eu estava exatamente falando que ontem eu recebi três depoimentos lindos de constelações online que eu fiz que transformaram a vida dessas pessoas e ainda estão agindo de forma muito bacana na vida delas. Uma foi que eu tinha constelado no dia anterior, outra uma semana antes e outra 3 semanas, falando do quanto realmente aquilo mudou a vida dela e o quanto que ela estava bem e tranquila como ela nunca tinha sentido antes. Então tudo isso faz sim completamente... dá para fazer a constelação super de boa. Fizeram uma pergunta aqui, Caio. Você poderia falar sobre as doenças oftalmológicas? O que Doença você tem dos para dizer olhos? sobre a doença dos olhos? Eu não quero ver. Eu vou, eu vou falar isso, eu vou falar agora de uma maneira geral, tá? Porque tem várias, é tanta doença oftalmológica que você nem Muita imagina. coisa. Mas basicamente tem a ver com o seguinte: a minha dificuldade em olhar para o meu passado, minha dificuldade em olhar para o meu aqui e agora, minha dificuldade em olhar para o futuro. E eu administrar essas três visões da vida, tá? Passado, presente e futuro. Se eu tenho uma boa Aham, dificuldade com essa visão é, temporal, tá, da coisa, de administrar isso, tá? Eu vou ter uma dificuldade de visão. Vai me dar algum problema, algum tipo de problema nos olhos. Ok? para mim Tem tá que ser bem ótimo. Eu vou geral, deixar. porque cada um vai ter, cada tipo de sintoma nos olhos vai ter toda uma explicação aí científica. Mas a base é essa. A minha visão aí é aquilo que eu enxergo mesmo, né? Não é o ver de ver com os olhos. É aquele ver de enxergar toda uma situação em si. Passado, agora e futuro. Uma dificuldade Tá, com a administração dessa visão, desse enxergar, é que vai te causar algum problema de visão. tá. A Ju mandou. Ju, manda de novo a sua pergunta para eu ver, tá? Porque ela falou: responde, por favor, que estou em estágio de psiquiatria. Então, manda, por favor, que a gente vai já ver aqui o que a gente responde para você. Antes disso, tinha aqui uma informação que eu peguei: ó, parto traumático para a mãe e a filha por eclâmpsia. O que pode gerar? Tá? Repete para mim. Parto traumático para mãe e filha por eclâmpsia. O que pode Pode gerar isso? pela eclâmpsia. Quase sempre, É, qualquer dificuldade no parto, tá, vai falar da dificuldade da mãe, da insegurança, do medo da mãe, não no fato de ser mãe, tá? Mãe no sentido de feto, de ter a criança. Mas será que eu vou dar conta desse filho? Será que meu filho vai nascer saudável? Será que minha família vai me apoiar em relação a esse filho? Esse tipo de insegurança, tá, e tal, é que pode me trazer um sintoma que pode gerar esse tipo sim. de parto traumático com eclâmpsia. É. Sempre medo e insegurança em relação à situação, não à criança em si, tá? Mas à situação como um todo. Teve até uma É. pergunta no grupo, já para acrescentar, que falou mais ou menos sobre isso, de dificuldade de engravidar e tal. Muitas vezes tem isso, a pessoa fala, eu quero ter um filho, eu quero ter um filho, eu quero ter um filho. Mas por trás existe uma insegurança muito grande no que diz respeito a essas situações que estão à volta, que eu quis dizer. Eu não sei se o pai vai ficar, se vai me apoiar, eu não sei se eu vou dar conta dessa criança depois, eu não sei se minha família vai me apoiar. Tá? Toda essa insegurança e tal pode causar uma dificuldade no engravidar. Perfeito, perfeito. Para mim, assim, pra mim, do que eu vejo, tá? O que pode causar para a mãe e filha?
a gente tem duas possibilidades, tá? Uma coisa pode traumatizá-las e dificultar a vida das duas. Tá? Eu vou falar do resultado depois não vou falar da eclâmpsia, eu vou falar do resultado depois. Mas pode surgir algo tão forte, pode surgir uma força tão grande, uma gratidão tão grande por ter superado tudo isso que passou, que leva essas pessoas a um olhar para a vida e para o quê? Para aquilo que está por vir de uma forma completamente diferente. Eu posso dizer para vocês que a minha esposa passou por um processo que ela quase faleceu no nascimento do nosso primeiro filho. Foi um parto de urgência, foi algo assim realmente bem bravo mesmo. Ela desenvolveu um quadro que foi foda. E o que eu posso dizer para vocês? Ela ficou tão grata pela vida, ainda mais grata, e a gente olha para o nosso filho e tem uma gratidão tão grande de tudo ter acontecido como foi. A gente tem um filho extremamente saudável, super ativo, não acho que é o Homem-Aranha, porque ele sobe pelas paredes, quando eu vejo ele está grudado no teto lá. E ele tem 2 anos e pouco de idade, né? E ela desenvolveu um profundo processo de gratidão e ela também pôde crescer muito na vida. Ou seja, ao invés de se traumatizar e falar quase morri por sua conta, você foi o responsável por isso, não. Ela assumiu a postura mais correta, que é a postura de agradecer, porque foi uma bênção ela poder ter passado por isso e ganhar força de estar aqui, de poder ter esses aprendizados, de saber que a vida, na verdade, de nada adianta a gente viver a vida para fora. A gente tem que viver a vida para dentro. A gente tem que viver a vida buscando aquilo que é bom para nós, buscando aquilo que faz sentido para o nosso coração e para seguir em frente. Então, para mim, isso é muito claro. Espero que tenha respondido para você. 5 minutinhos, vamos lá, tem mais coisa aqui, vamos ver, cadê? Ó, eu perguntei sobre suicídio e depressão na visão de vocês, porque na medicina é o mesmo blá, colocam a genética acima de tudo. Tá, Ju, eu vou dizer uma coisa para você, e escute isso. Quando uma pessoa está com uma questão de suicídio ou depressão, a gente já falou um pouquinho antes, tá? Mas eu constelei já várias pessoas com sintomas de depressão, de pânico, de suicídio também, aonde essa pessoa ela pôde compreender o que levava ela a sentir essa necessidade. A constelação ela vai resolver o problema? Não faço a menor ideia, tá? Porque eu nunca prometo um resultado que não depende de mim. Não depende de mim. Mas a constelação ela pode levar você a compreender o que te conecta com essa vontade, o que você está carregando aí que está te causando o quê? Que está te causando esse chamado para o quê? Para o lado de lá. A gente geralmente fala um processo de suicídio, depressão profunda, uma conexão com a morte. Lembra que eu falei que a minha mãe perdeu o pai dela com 3 anos de idade? A minha mãe desenvolveu uma depressão profunda de décadas. Uma depressão extremamente profunda. Para mim é muito claro de onde vem essa depressão. E eu aprendi muito sobre depressão através dessa história da minha vida, né? Dessa história da minha família, e pude constelar vários processos desses. Eu constelei uma senhora que tinha depressão, ela tinha feito 4 abortos. E esses abortos eram algo que faltavam na vida dela, e ela, com 70 anos de idade, ela não conseguia olhar para a vida. No dia seguinte, depois da constelação, ela mandou, não foi 2 dias depois, tá? Ela mandou um quadrinho onde ela tinha os 3 filhos vivos e mais os 4 que não puderam ficar. Ela falou: Milton, eu estou me sentindo completa, como eu nunca me senti na vida, a partir desse momento. Então foi uma coisa assim tão linda que ela conseguiu encontrar a solução dela passando por um processo. Eu nunca digo também para ninguém parar de tomar remédio, tá, Caio? E para vocês que estão me escutando, porque isso não é meu departamento. Meu departamento é auxiliar a pessoa naquilo que me cabe. Então, o que você tem para dizer para a Ju? A gente tem 1 minuto e meio, Caio. Não vai dar tempo de eu falar para a Ju que eu gostaria de falar. Gente, então, fala para a Ju o que dá para falar. Para a Ju, então, valor. Resgatar o seu valor. Tá? Basicamente é isso que fala a depressão. É o que vai dar tempo de falar agora. O valor, o que é? Na verdade, é ser muito racional. Eu racionalizar as coisas, o que eu quero, o que eu desejo e tal, e juntar a isso sempre um laço afetivo, um laço emocional. Eu quero isso porque eu sinto aquilo. Eu quero fazer aquilo, isso porque eu sinto determinada coisa. Tá? Juntar as duas coisas. Porque em algum momento separou-se. Racional do emocional. Ótimo. Tem 2 perguntas só, que vai acabar. Tem só uma tá sobre... Acabou? Manda. Dá tempo? Sobre ciático, que o Estênio perguntou. Ele fez 3 vezes a pergunta.
Estênio, a pessoa com problema ciático tem muito medo de mudança, tá? Muito medo de mudança. A da Eva, que a Regina citou, infelizmente não vai dar tempo de eu ver qual era a pergunta, mas eu respondo lá no grupo para ela. Caio, você topa abrir de novo essa live? Vamos abrir novamente a live e ficar mais, vocês vão ter mais 8 minutos para a gente responder tudo e pronto? Fechou? Vamos abrir mais uma logo em seguida? Então tá bom, porque agora está encerrando essa, já estamos